Bordeaux. Só essa palavra aí já divide opiniões. Porque tem gente que ouve Bordeaux e pensa em prestígio, em história, em vinhos mais icônicos do mundo. E tem gente que ouve Bordeaux e pensa em vinho caro e superestimado. Sabe o que é curioso? Os dois estão certos em alguma medida. E é disso que a gente vai falar hoje, das denominações de origem aqui de Bordeaux, e eu vou classificá-las em diferentes níveis de qualidade. Então roda a vinheta e bora para mais um vídeo neste canal. Então, muito bem, se você caiu por aqui de paraquedas, o meu nome é André Wiggers, eu sou sommelier, eu sou formado e moro aqui em Bordeaux também. Aqui neste canal a gente fala sobre essa bebida maravilhosa e tudo que envolve ela, obviamente com foco muito mais aqui na França e em Bordeaux, porque é aqui que eu estou, certo? Então, se você gosta aí do meu conteúdo, por favor, não deixe de se inscrever no canal, se inscreve lá e também deixa o like, comenta, enfim, envia esse vídeo aí pra gente que gosta de vinho, que aí ajuda o YouTube também a entregar a gente para mais gente, beleza? Além de que você vai estar ajudando demais aí esse cara a continuar produzindo conteúdo por aqui. Bora! E antes de começar, eu tenho que dizer que esse vídeo é bastante pedido aí pelo pessoal que acompanha o canal, porque sempre tem gente que me diz, André, e aquela denominação de origem, faz vinho bom, etc. Não. Às vezes me pedem para classificar os vinhos também. É interessante realmente vocês terem uma ideia um pouco melhor daquilo que cada denominação de origem representa aqui em Bordeaux. Eu estou falando da região de Bordeaux e de algumas denominações de origem que estão aqui dentro que fazem vinhos com uma certa qualidade maior do que as outras, e é isso que eu vou tentar fazer nesse vídeo aqui, te dando algumas dicas e indicando aquilo, segundo a minha opinião, que eu acho interessante você prestar atenção quando você é escrito no rótulo, para além do escrito Bordeaux. Então, antes da gente entrar na lista, eu vou só fazer uma situada rápida aqui, né? Que a AOC, que é a denominação de origem controlada, é a denominação de origem francesa, a AOP, né? Cada uma tem suas regras, quais uvas pode entrar, o rendimento máximo por hectare, o teor alcoólico mínimo às vezes, enfim. Em Bordeaux, essas denominações elas dividem-se em dois estilos bem distintos que se apresentam ou na margem direita ou na margem esquerda. Tem vídeo aqui no canal onde eu falo dessa divisão aqui, tá? Dito isso, eu vou começar a nomear essas denominações segundo a minha opinião qualitativa. E eu vou fazer isso em 6 diferentes níveis, começando do E, indo para o D, para o C, para o B, para o A e para o S. Quer dizer que E é o menos qualitativo e S vai ser o superior máximo. Lembrando que não é porque eu vou classificar uma denominação como E que necessariamente todos os vinhos que são feitos lá são E. Eu estou falando da média geral e eu vou te explicar o porquê que é assim. Disclaimer aí feito, né? Porque às vezes a pessoa vai dizer, não, mas eu conheço um produtor que faz um vinho lá naquela produção, pô, o vinho é maravilhoso naquela denominação e tu classificou ela, sei lá, como D. Isso pode acontecer, tá bem? E claro, a gente vai começar lá do nível lá de baixo, nível E. Bordeaux genérico, tá? Tinto e branco, tanto faz. É a massa industrial pura. Milhões de garrafas produzidas todo ano com o mínimo de personalidade possível. São esses vinhos aí, basicamente, que quando o pessoal vem pra cá e vai lá no supermercado, olha lá 3, 4 euros, 2 euros e diz, nossa, vinho aqui na França é mais barato do que no Brasil, do que água. Então, acho que talvez haja um motivo, né? Eu não estou dizendo que é imbebível, mas é anônimo, tá? Você vai beber e vai esquecer ali na hora mesmo. Só que como no rótulo está escrito Bordeaux, até dava um certo status. Mas hoje em dia é a classe que quase que mais atrapalha do que ajuda Bordeaux, viu? Mas isso daí é uma outra história. Eu também vou colocar nessa lista aí o Bordeaux Superior. Gente, Superior é praticamente a mesma coisa que Bordeaux genérico. Até tem um rendimento ali menor, um estágio de madeira que é obrigatório. Só que esse nome aí, superior, engana muita gente, engana mesmo. Exceção feita, alguns pouquíssimos produtores aí dentro da denominação de Bordeaux Superior que escolheram a denominação ali para ter um pouco mais de flexibilidade, mas ainda assim fazerem coisas sérias. Vamos dizer aí para citar aí Chateau Reinac, Leduc, Chateau Penin, qual inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar o link aí na descrição. De resto, a gente está falando aí de um mar de vinho barato com nome chique. E a média da denominação é bem industrial. Aqui também entra a denominação Entre-deux-Mers. A denominação é que produz mais brancos aqui em Bordeaux. Branco de bistrô, que ele também, sem memória, mesma coisa. Você tem aí umas exceções memoráveis, mas precisa realmente garimpar.
E o nome aí que me vem à cabeça é Lagrange, que tem belos vinhos aí, bem baratos, de uma qualidade muito boa. Mas se você não sabe o que está fazendo, a chance é grande de comprar Entre deux Mers, um vinho aí de uma qualidade bem ok para baixo e sem lá muito gosto. Esse aqui, por exemplo, é um clássico vinho desses aí de Bordeaux, que você vai comprar aí no supermercado por, sei lá, 2, 3 euros. Baron de Lestac, que é um grupo enorme, enfim, mas você vê aqui, Bordeaux, escrito. E é o vinho aí que ele vai comprar uva de tudo quanto é lugar, enfim, daqui de Bordeaux, né? E vai misturar tudo isso e vai fazer lá um vinho Bordeaux genérico de negócio, comprando no supermercado, obviamente, mas é o vinho também que é muito exportado, enfim, vai para mercados aí emergentes. Vou fazer a negociação dele um dia, não aqui hoje, para tentar mostrar para vocês o que é isso. Agora, de novo, tá? Não vai ser um vinho que vai ser imbebível, mas tudo que vocês podem imaginar de correção, enfim, para fazer um vinho padrão todo ano igual, tá aqui representado, por exemplo, nesse daqui que é um clássico dos vinhos de negócio aqui de Bordeaux, o Baron de Lestac. Agora vamos subir ali para o nível D, um vinho aí que já é mais honesto, mas ainda assim raramente memoráveis. Eu acho que a primeira denominação que dá para citar é o Médoc, que é aquela que está mais ao norte da região toda do Médoc, geográfica. São solos um pouco mais pesados, tem menos cascalho, é um Cabernet Sauvignon que não atinge aí o mesmo patamar. É uma denominação sem crus classés, e tem vinho bom lá, tem sim. Só que de cabeça fica até difícil citar alguma coisa, porque tem muito vinho genérico, marcado em madeira. E aquele vinho clássico, tipo Bordeaux, assim, chateauzinho na etiqueta. Chateau não lembro o nome, sabe? Não é a minha preferência, mas em geral, eu diria assim que os vinhos do Médoc são corretos mesmo. E se a gente pega agora, então, vai para a margem direita, a gente chega ali em Côte de Bourg, Blaye e o sistema Côte de Bordeaux. Essas denominações aí, muitos de vocês eu acho que nem ouviram falar, porque são pouquíssimas conhecidas mesmo, apesar de serem históricas aqui. É um vinho baseado em Merlot, bem correto, mas é um terroir também bem limitado. A denominação ela tem uma relação preço-qualidade em algumas garrafas que é até interessante, mas a qualidade absoluta ainda assim é D. De qualquer maneira, sabendo assim onde achar, dá para achar coisa bacana. E aqui no nível D eu vou colocar também Saint-Emilion genérico, que não é muito distante de um Bordeaux superior aí, só que baseado em Merlot. Saint-Emilion genérico tem bem menos calcário que o Plateau de Saint-Emilion e tem muita heterogeneidade e pouquíssima identidade. Pode até soar um pouco polêmico, porque Saint-Emilion em si é uma região e uma denominação de origem prestigiada. Só que esse Saint-Emilion genérico, que não está lá no platô, mundo de produtores ali, pequenininhos, etc., tem muita heterogeneidade, e ali fica difícil porque tem sim coisa boa, mas tem muita coisa mesmo assim, mediana para baixo. Ainda assim, eu considero que dá para a gente colocar num nível aí superior, pelo menos, ao Bordeaux tradicional e ao Bordeaux superior, e mesmo no Entre deux Mers. Passado o E e o D, a gente já chega no nível C, e aí a gente já vai estar falando de coisa boa. E aí no Médoc a gente tem o Haut Médoc, que é uma denominação envelope, e que embora seja regional como o Médoc, tá lá na camada D, tem um terroir já mais interessante. Dá para fazer vinho ali bem bacana. Tem inclusive crus classés dentro da denominação de origem, como Château La Lagune, Cantemerle, Belgrave, e é aqui que tem a maioria também dos crus bourgeois, que são bem sérios. Aliás, tem vídeo meu aqui sobre crus bourgeois, se você quiser saber mais, tá o link na descrição, beleza? E eu acho até que dá para dar alguns exemplos aí, tipo como o próprio Château Sauciane d'Aumalé. Esse aí mesmo, tem muita gente que acha que é um cru classé não oficial. Tá na denominação de origem do Médoc. Também é uma região que tem certa heterogeneidade, mas é uma heterogeneidade com uma média já mais alta. Agora vamos pular de novo para a margem direita e vamos falar de Fronsac e Canon Fronsac. É um terroir bem promissor, um ótimo custo-benefício, um Merlot aí que é fácil, sedoso, difícil não achar, pelo menos bom. Calcário, uma boa exposição, produtores sérios surgindo, só que ainda falta um vinho de relevância assim, mundial inegável para subir de nível. Só que isso daí pode mudar bem facilmente. Tem que acompanhar. Voltando para a margem esquerda, vamos falar de Grave. A região aqui onde tudo começou em Bordeaux. Interessante, né? Tá cheio de vinho interessante e desinteressante também. É uma denominação que me agrada, mas que depois da criação da denominação de Pessac-Léognan perdeu força, pois todos os seus aí maiores representantes decidiram se descolar da denominação de Grave. Mas isso aí é uma história para contar em outro momento também. Porém, muita coisa boa lá, coisa bem interessante.
Eu classifico só como C, justamente porque tem muita heterogeneidade ainda assim. Mas a média é mais alta e mais interessante do que colocá-lo como um E ou um D. E nesse bate-volta esquerda-direita, voltamos para a margem direita. E eu vou colocar também aqui em C as denominações satélites de Saint-Émilion. Puigsegan Saint-Émilion, Lussac Saint-Émilion e Montagne Saint-Émilion. São denominações que a gente chama de satélites de Saint-Émilion. Elas estão próximas, elas estão no entorno e elas têm umas características bem interessantes. Eu, por exemplo, compraria muito mais facilmente qualquer um desses satélites aí do que um Saint-Émilion genérico ou mesmo um Saint-Émilion ali que eventualmente até é interessante, mas que não está no platô calcário. Diria para vocês que são também denominações de origem para prestar atenção. Bom, agora a gente sobe aí o nível e vai chegar no nível B, tá? A coisa é muito boa. Vamos lá. Saint-Estèphe, uma denominação aí comunal que fica mais ao norte do Médoc. Tem um estilo parecido, porém mais terroso e às vezes até mais robusto que Pauillac. É menos elegante que Margaux e Saint-Julien, mas é uma denominação com muita coisa boa e propriedades aí que rivalizam com os premiers crus de Pauillac fácil. Cos d'Estournel, Chateau Montrose, Calon-Ségur, são coisas finas, tá? Coisa muito boa. Agora a gente pula para a margem direita aí mais uma vez e vamos falar de Castillon, Côte de Bordeaux, que aliás deve em breve se chamar apenas Castillon. É uma denominação que fica na continuação geográfica de Saint-Émilion e, na verdade, Castillon tem os mesmos solos calcários. É Merlot com caráter. Tem produtores aí excepcionais que estão puxando a denominação para cima. Poderia citar vários aqui, mas Castillon me faz dizer assim: presta atenção porque é uma região que eu adoro e logo algum produtor desses aí vai começar a aparecer com muito mais força. É uma denominação dinâmica que se reinventou e que mostra que Bordeaux consegue tirar poeira dela mesmo. É também a denominação mais engajada em práticas aí biodinâmicas e orgânicas. É bem interessante. Eu coloco ela aí nessa camada B com gosto, mas sabendo que em breve isso deve subir para A fácil. E seguindo aqui na margem direita, vamos falar agora então de Saint-Émilion Grand Cru. É a denominação aí que tem Grand Cru no nome, né? Que ajuda a vender. Os vinhos de Saint-Émilion, que estão ali no platô calcário de Saint-Émilion, são muito mais qualitativos do que o Saint-Émilion genérico. Apesar também de ter heterogeneidade, é muita coisa interessante para simplesmente não colocar aí num nível alto de qualidade. É importante também lembrar que eu ainda não estou falando dos Grand Crus Classés de Saint-Émilion, ok? Se você quer saber mais sobre esse assunto, tem vídeo aqui no canal também, vou deixar link aqui na descrição. Pulamos para a margem esquerda, mais uma vez, vamos falar de Moulis à Médoc e Listrac Médoc. Comunas, tá? Que raramente aparecem aí no radar, e que fazem parte das 6 denominações comunais da região do Médoc, só que sem o prestígio das 4 demais aí que são mundialmente famosas. São terroirs bem interessantes e têm produtores bem dedicados. Aqui, por exemplo, dá para citar Chasses Plaine, que fica em Moulis, excelente. Chateau Fonro, que fica em Listrac. Chateau Fourcade Austin, também, que tem um branco aí histórico que é delicioso e é um belo vinho. É uma denominação de origem aí ambas, tá? De um nível B fácil, com algumas propriedades que eu diria que são até mesmo A. Muito bem, gente. Então agora chegou os dois mais altos níveis aí. E aqui a gente vai estar falando de vinhos que entram em qualquer conversa de alta gastronomia no mundo inteiro e de enófilos no mundo inteiro. Vamos começar com Margaux, a denominação aí da elegância lá no Médoc. Chateau Margaux, o Premier Cru aí, que é uma referência de finesse, e um dos poucos vinhos aí do planeta que atingem potência e fineza ao mesmo tempo. A gente pode citar tantos outros, Chateau Palmer, que é um vinho sublime. Tem muita coisa boa em Margaux. O que segura Margaux no A e não no S é um pouco a inconsistência da denominação como um todo. Que entre o pior de Margaux e o melhor de Margaux tem ainda um gap meio grande. Então entramos agora em Saint-Julien. A denominação é que é a mais consistente de todo o Médoc. Sem ponto fraco real, tá? Léoville-las-Cases, Duc Roubaud-Caillou, Léoville-Poix-Ferré, Léoville-Barton, Gros-la-Rose, Bechevel, Lagrange, Talbot. Se você vai numa loja, tá, e vê Saint-Julien, já tem uma garantia implícita de qualidade. Eu poderia até colocá-lo no nível superior fácil, tá? Eu só não faço isso porque Saint-Julien não tem peso histórico de um Premier Cru. Mas é a minha denominação favorita do Médoc
de longe. Eu não teria medo nenhum de comprar qualquer Saint-Julien que seja. Vai por mim. Vamos voltar para a margem direita e vamos falar agora de Saint-Emilion Grand Crus Classés, classificados. Cheval Blanc, Ozone, Figeac, Château Canon, Bel-Air Monange, Tronon-Mondot, são vinhos aí que são realmente fascinantes e ainda que a classificação também tem aí os seus problemas, né? Tem muita qualidade na taça e é onde os merlots aí da margem direita realmente brilham lindamente. Voltamos para a margem esquerda. Gosto de ficar fazendo isso, né? Bom, aqui a gente vai falar então de Pessac Léonien, que é uma denominação relativamente subestimada. Tem Haut-Brion, que é o único Premier Cru aí da classificação de 55, que não fica no Médoc, fica em Pessac Léonien. E além dele você tem aí La Mission, Haut-Brion, Aubaï, Domaine de Chevalier, Smith-Solafite, Château Carbonieux, Château Pape Clément. Se você não conhece, tá, nenhum desses caras, é porque você sabe pouco sobre Bordeaux. Tudo vinho de gabarito forte e preço relativamente acessível em comparação com outros grandes nomes aí de Bordeaux. O que realmente coloca Pessac Léonien também no mapa para mim aí forte são os brancos. São os melhores brancos secos de guarda de Bordeaux. Eles nascem todos aqui em Pessac Léonien. Se você ainda não explorou aí os brancos de Pessac Léonien, você tem uma descoberta linda pela frente. E é uma denominação que eu duvido que você não goste de algum vinho dela. Tá? Com gosto, quase com viés superior, mas vamos ficar ali no A, tá? Pessac Léonien, vai fundo, bora. Bora falar então do que sobrou para superior. Chegamos no nível S aí, de excelência absoluta. O que eu vou falar? Eu precisaria colocar, digamos assim, um representante de cada margem nessa referência absoluta. Então, eu vou colocar aí duas denominações de estilos completamente opostos, mas com um resultado comum. Uma excelência absoluta. Margem esquerda, Pauillac. Imagina que você pega aí 5 das propriedades mais famosas do mundo do vinho, que são aí os Premiers Crus de Bordeaux, e 3 delas ficam em Pauillac: Lafite Rothschild, Latour e Mouton Rothschild. Não é necessariamente uma coincidência. O cascalho do Médoc ele atinge aí em Pauillac uma expressão quase que máxima, uma drenagem perfeita, um Cabernet Sauvignon aí em condições ideais. O resultado é um vinho com profundidade, estrutura e uma longevidade que poucos terroirs aí no planeta atingem. Pichon Comtesse, Pichon Baron, Lintbage, Pontet-Canet, é realmente uma qualidade muito alta. Agora quer dizer que só tem coisa maravilhosa lá em Pauillac? Claro que não, mas tem mais homogeneidade, por exemplo, que Margaux. Não é a minha denominação preferida no Médoc, mas eu tenho que admitir que é sim um terroir de exceção e que com todo esse prestígio não daria para não colocar Pauillac nesse nível aí máximo de qualidade superior. E quem que seria o representante na margem direita? Talvez, para quem já sabe um pouco, já tenha se ligado, Pomerol. Se Pauillac é a grandiosidade do Cabernet, Pomerol é a profundidade do Merlot. O mítico platô aí de argila azul, ou argile bleu, é o que dá ao Merlot aí uma textura, uma densidade, uma complexidade que dificilmente se consegue em outro lugar do planeta. E ali só tem nome de peso: Petrus, Les Pins, Lafleur, Vieux Chartin, Certain, L'Evangile, Trotanois. Só tem vinho famoso, tá lá. São pontos de referência absolutos de que o Merlot pode atingir. E o mais curioso é que o Pomerol não tem nenhuma classificação oficial. Enquanto que o Médoc tem uma classificação aí desde 1855, Saint-Emilion tem a sua lista aí dos canos francês. O Pomerol nunca foi classificado e mesmo assim produz alguns dos vinhos mais cobiçados e mais caros do mundo. Prestígio é assim, né? Muitas vezes não se explica. E essa lista aí com esses dois aí superiores foi um pouco difícil para mim de colocar e escolher, porque eu realmente acho que tem algumas das denominações de origem ali que estão em A, que eu até poderia colocar como superior também. Eu decidi colocar essas duas porque eu acho que elas são as mais representantes desse estilo aí, margem esquerda e direita, do qual a gente ficou aí fazendo esse bate e volta, naquilo que elas representam na sua maior profundidade. Honestamente, quem aí gosta, entende de vinho, conhece Bordeaux, acho que mais concordaria do que discordaria de mim. Esse aí é o ranking Dose Franca, o ranking do André, do E ao S, da massa industrial ao sublime. No próximo vídeo, eu vou virar um pouco a mesa aí dessa própria lista que eu mesmo fiz. Eu vou fazer um ranking baseado mais em custo-benefício. Será que vai ser diferente ou não?
Fica ligado aí pro próximo vídeo que vai vir, que eu acho que vai ser bacana. Tem alguma coisa que você não conhecia? Tem alguma coisa que você discorda? Bota aí no comentário pra gente poder bater papo. Não se esquece também de se inscrever, porque isso aí vai ajudar demais esse aqui que você fala continuar fazendo vídeos aqui pro YouTube. E se quiser e puder apoiar o canal, o link também pra nossa lojinha tá ali na descrição, sempre tá ali em todos os vídeos. E se você gosta de ler também, tem a minha newsletter do Dose Franca. Eu sempre faço aí toda semana textos lá no Substack. Só você se cadastrar, você pode receber direto aí no seu e-mail, beleza? Acho que era isso. Esse vídeo aqui já ficou longo, já tem bastante coisa que eu falei. Que não vou fazer degustação, mas a gente faz pros próximos com certeza. Até o próximo vídeo. Santé!